Então, qual foi assim, se calhar, a maior diferença mesmo dentro do Ministério de Louvor que fez perceber que não era só sobre a música, mas sim sobre Deus? Foi quando eu comecei a entrar a nível de adoração, né, Uhum, porque a música é música em qualquer lugar. Só que então, quando eu passei a tocar bateria na igreja, fomos tocando e para mim era só música. Mas com o passar do tempo, aí eu fui conhecendo os louvores, aprendendo, vamos tocar tal louvor. Aí eu sabia qual música que era, já sabia qual louvor que era e fui aprendendo dia após dia, né, o louvor. Mas quando nós passamos então a frequentarmos vigília e esse tipo de coisa, aí já foi notório a diferença, porque aí não era mais só música. Aí eu sentia algo que nos palcos em qualquer outro lugar eu nunca senti. E aí foram me ensinando o passo a passo, né. A parte que eu acho incrível disso é que, como eu falei, ninguém tira um músico do mundo e coloca no altar. Então eu fui aprendendo não somente na música, mas também no meu aprendizado na vida cristã. Cada coisa que eles me ensinavam, que o toque de Deus na minha vida, eu aprendia relacionado também junto à música, né. Mas com certeza quando a gente começou a fazer adoração foi que eu vi a diferença da música em que eu tocava secularmente e depois dentro da igreja. Aí uhum, entendi que era Deus. O grande começo para mim, eu não tive tanta dificuldade, porque na época em que eu tocava secularmente, eu não tinha vícios, né. Eu fumava na época, né, naquela época eu fumava, mas bebida, álcool, essas coisas não tinha. E como fomos de uma família cristã, católica, né, não tínhamos mais que uma namorada, nunca fui de bagunça, essas coisas não era comigo. Então, quando eu passei a quando eu passei a ingressar à igreja e entender o valor do evangelho, foi bom para mim o que eu estava aprendendo no âmbito geral, e quando eu entendi o que era o amor por Cristo, tudo ficou mais fácil. E relacionado aí quando eu entendi que não era mais a bateria, que era agora por amor a Cristo, foi quando o nosso grupo de louvor precisava aumentar, e aí eu precisava sair da bateria. Então eu já tinha aprendido sobre, deixar as coisas de lado, né, fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. E eu cheguei naquela banda naquele grupo de louvor pela vontade de tocar bateria, e agora eu teria que abrir mão da bateria. tem sido fácil descansar em Deus nos últimos tempos? Tem, tem sido, eu acredito que é uma constante você perguntar, como eu falei, né, o que faria Jesus no meu lugar. Humanamente falando, Camila, já teria desistido. Já teria desistido. Muitas vezes eu participei da vida de pastores, de pessoas que foram ungidas pastor comigo, outros que tiveram uma caminhada cristã ao longo da vida, no âmbito geral, e desistiram, abandonaram a causa. E sempre a frase: "O que faria Jesus no meu lugar?", foi o que nos manteve de pé. Mas humanamente falando, muitas vezes a gente já teria: "Não, vamos parar, a gente não precisa viver isso". Eh, mas você entende que é um chamado, você entende que uma frase que veio para nós aqui: "Os escolhidos não têm escolha". Então, para todos que estão me vendo, né, se você é escolhido de Deus, você não tem escolha. A gente fala de um livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio para a gente, quando você fala: "Eis-me aqui", acabou o livre-arbítrio. Você vai fazer a vontade de Deus, não a sua mais, né. Uhum, Então, quando a gente consegue entender isso, fica mais fácil, né. Mesmo que doloroso, às vezes, em algumas situações, e o que Deus uhum. me respondeu foi exatamente isso, né. O que que me faz continuar? Amor à vida e entender que você tem um chamado, né. Cada um tem a sua cruz para carregar, vamos dizer, né. E a palavra fala que o Senhor não nos dá uma cruz mais pesada do que nós possamos carregar, então estamos aqui firme e forte, né. Como é que foi, dizer o "eis-me aqui" quando Deus o chamou para ser pastor? Foi bem difícil, foi bem difícil porque eu não me achava ou não me julgava capaz para isso. Uma das coisas que eu mais me perguntava era: como que faz para ter uma palavra, né? O pastor sempre tem uma palavra. Eh, o meu pensamento ainda era: tinha que pregar na quinta, tinha que pregar no domingo, se você vai numa vigília, tem que ter uma pregação. Se você vai num casamento, em algum lugar, de repente faltou o pastor, alguém vai olhar e falar: "Temos algum pastor aqui?", todo mundo vai apontar para você e você vai ter que estar preparado para aquilo. O meu medo era frequente nisso. Será que eu tinha conhecimento bastante para passar para as pessoas aquilo que ser o alicerce de alguém, né? Porque você olha Uhum, para a figura pastoral como sendo
não um super-homem, né, mas você olha para eles sempre terão uma palavra para me dar, eles sempre serão alguém que vai me manter de pé, e eu não me achava capacitado para fazer isso na vida de outros, né. Mas aceitei o convite, né, en entendendo que era um chamado de Deus, e isso já tinha sido falado na minha vida muitas vezes, e mais uma vez eu pensei: "A vontade de Deus, não a minha", né. Então é o Hum. Senhor que chama, e eu não tô me escalando, eles estão me chamando, então eu vou aceitar e vamos ver o que que acontece. Estamos aí até os dias de hoje. Continuo me achando incapaz, continuo me achando, mas Deus tem honrado, né. Deus tem Deus honrado, e a palavra capacita também. exatamente. Hum, Qual foi a maior experiência que teve com Deus? Maior e mais marcante? Foram várias, mas uma que é muito marcante para mim, eu não estava no altar nesse dia, eu já era pastor, mas não estava no altar. Eu fui orar na casa de uma pessoa, de uma senhora, né, uma senhora bem idosa já, e assim como fala na Bíblia, é uma pessoa que ela era encurvada, né, não sei se a palavra para vocês aí é a mesma, mas ela tinha bastante curvatura, assim, nas costas, né, Uhum. já ao longo dos anos já. E ela estava com gripe, alguma coisa assim, e a neta dela pediu para que eu fosse orar pela avó, fui orar, e a gente sempre gostou de conversar com os idosos, que a experiência está toda ali, né. Os jovens às vezes não gostam muito, mas eu sempre gostei de conversar com os idosos. E fiquei um tempo conversando com ela, depois fomos orar para que aquela gripe saísse, aquele mal-estar saísse, e ela começou a comentar comigo o que tinha acontecido a respeito da curvatura nas costas dela, né. E eu falei: "A senhora crê que Deus pode fazer um milagre?" Ela falou que cria. E o namorado dessa menina, da neta dela, estava lá, mas ele era mais ou menos como eu quando eu cheguei, né. Apesar de que ele era cabeludo, cabelo grande, roqueiro, eu nem via o rosto dele, porque o cabelo ficava caído assim, né, cabelo igual o da Raquel, assim, aí caído em cima do rosto, e ele estava lá, todo drogado, todo errado, né. E eu não estava nem aí para o rapaz, eu estava ali falando com ela, e eu fui orar com ela, coloquei a mão sobre as costas, passamos um óleo, e conforme eu fui orando com ela, eu fui ouvindo estralar as costas dela, foi fazendo um barulho e ela foi levantando, né, foi Uhum. voltando à postura normal. E quando a gente terminou de orar, ela estava com a postura ereta, normal, brincou, falou que podia jogar até bola naquela hora, a gente brincou, assim, fiquei muito feliz naquele dia, foi algo marcante para mim. E passado quase um ano, um dia eu estava, num culto de jovens, pregando, e entrou um rapaz, cabelinho cortadinho, tudo assim, e na hora do apelo esse rapaz falou: "O senhor lembra de mim?" Eu não lembrava dele, eu falei: "Não, eu não lembro". Ele falou: "Você não lembra de mim porque a minha aparência era outra". Eu falei para ele: "Então me perdoe, mas eu não lembro de você". Ele falou: "Eu sou aquele jovem drogado que estava com o cabelo assim, e o dia que você orou e colocou a mão sobre a avó da minha namorada, eu entendi que Deus existia". Uau, Então, e estava chegando ali para aceitar Cristo, estava, naquele apelo ele estava aceitando a Jesus. Então para mim foi a mais marcante, porque eu já achei que Deus estava fazendo um grande milagre quando aquela mulher estava ficando bem, né, fisicamente falando, mas na realidade, além daquilo, ainda o Senhor, como sempre, né, aprontando as suas, o Senhor ainda estava, eh, chegando na vida dele. Então, se para mim foi uma bateria que me trouxe para a igreja, para ele foi ver o milagre acontecendo na vida da avó, né, da namorada, né. E ele está na igreja até hoje, isso me orgulha muito, ele eu tenho mais 2 perguntas. Na verdade pois que na verdade era, para pedir um conselho para quem, tem às vezes dificuldade em aceitar o chamado de Deus, ou por medo de aceitar a responsabilidade, ou por insegurança, ou por simplesmente não querer ou não ter muita vontade daquilo que Deus tem. Se calhar podia dar um conselho para essas pessoas? é óbvio que esse conselho, vem com o tempo de caminhada, né. Eu não tinha essa visão quando eu comecei. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte, eh, Deus, como você falou agora há pouco, Deus capacita aqueles que ele escolhe, né. E a gente não se sente capaz de fazer isso ou aquilo, mas por que você está sendo chamado? Porque o seu pastor ou quem quer que seja que esteja te chamando vê qualidades em você que você mesmo não vê, né. E foi o Uhum. que aconteceu comigo. Estavam vendo qualidades em mim que eu não via. E não via porque não tinha experiência o bastante. Talvez você possa hoje estar numa situação como essa. Alguém está te chamando para um grupo, para ser pastor, ou indiferente de qual seja a caminhada, estão vendo valores em você que você ainda nem sabe que tem, né.
Então, se você se coloca na posição de, não, eu não estou buscando nada, estão me chamando, estão me vendo aqui, amém. Sempre terá pessoas do teu lado que vão falar, mas por que ele e não eu? Né? Se você tiver numa condição dessa, já está errado. Agora, se a pessoa está do teu lado e fala, ó, mas por que foi chamado, por que chamou a Raquel e não me chamou? Porque quem estava liderando viu uma qualidade na Raquel e não em mim, né? Ou qualquer um de nós que seja. Então, a primeira coisa que você guarda disso, Deus, se você foi chamado para alguma coisa por Deus, não se omita em fazer, porque Ele é que te capacita, Ele é que está te chamando. Se você guardar isso no seu coração, sempre você vai ser bem-sucedido, sempre você vai ser feliz. Não estou dizendo que você vai agradar todo mundo, né? Muitas pessoas vão ficar é, com raiva no caminho, com inveja no caminho, mas isso faz parte até do ministério de Cristo, imagine o nosso, né? Então, Uhum. faz a vontade de Deus e você nunca vai deixar de ser bem-sucedido.